Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre gestão empresarial. Estou aqui com o Rogério Farina, que é economista, e com o Declei Dalla Giacomassa, Master Coach. Então fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã. E a partir da semana que vem, nós estaremos ao vivo 6:45 da noite para facilitar a comunicação, chegar até vocês de uma forma mais fácil. E para quem costuma assistir nesse horário, acompanhe a reprise, que terá a reprise do dia anterior neste horário. Então, agradecendo a loja Beneduzzi, que veste felicidade. Como sempre, eu estou muito feliz em vestir Beneduzzi. Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao RP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender. De segunda a sábado até às 21 horas, domingos e feriados até às 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, para deixar teu espaço especial. Então passa na Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença. E a Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior Cruzeiro do Sul, reforço escolar, além de outros trabalhos também. Então agora, para iniciar, eu gostaria de dar as boas-vindas aos guris que estão aqui comigo, ao Rogério Farina, ao Declei, meu companheiro sempre que falamos sobre empreendedorismo, empresas, enfim. Gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Então, Rogério, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Declei. Bom dia aos telespectadores da Conecta. Prazer estar novamente aqui, conversar agora um pouco mais sobre a questão empreendedorismo, desafios, enfim, esse momento que vivemos muito difícil, mas que graças a Deus já está passando, na nossa visão já está começando a melhorar a nossa vida e a vida de todos. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero a gente ter um bom programa no dia de hoje. Com certeza. Declei, tua apresentação para essa manhã. Laura, bom dia. Bom dia, Rogério. Gosto muito de estar aqui, a gente aprende muito aqui. E hoje com o Rogério, economista, né? Nós precisamos aprender a economizar e saber lidar com o conhecimento técnico também, né? Então eu sou o Declei e eu trabalho com as organizações, ajudando as pessoas na parte comportamental, trabalho de equipe, liderança, comunicação, né? Esse é o meu papel e aqui estão fazendo companhia para a Laura e para os nossos amigos aqui, levar conhecimento para as pessoas. Com certeza. Quando a gente pensa que estamos num momento em que muita gente precisou se reinventar, isso a gente vem falando há 1 ano e meio, né? Mas essa questão de que a pandemia ela mudou muito a vida das pessoas, os negócios, porque às vezes os negócios aconteciam de uma forma ou mais simples, ou ele tinha um outro processo para acontecer e hoje não. Hoje a gente sabe que muito se usa as plataformas online, muito se precisou reestruturar uma equipe para poder trabalhar. E quando a gente pensa na questão de gestão empresarial, para quem trabalha dentro de uma empresa e trabalha na gestão, quanto para quem é um empreendedor e precisa estar à frente dessa empresa, nós precisamos pontuar algumas ações que são de extrema importância. E quando a gente pensa isso, Declei, quando alguém está à frente de uma empresa, porque a gente sabe tanto as questões de modificações que precisaram existir, mas também que eu digo assim, a gente sabe que o conjunto de ações, ele fala sobre o treinamento pessoal, a questão financeira, sobre ações e estratégias normais de uma empresa. Mas quando a gente pensa numa reestruturação, além de tudo, além de continuar com essa base, como nós vemos a questão da gestão empresarial? Maravilha, eu acho a gestão fundamental. Eu poderia trazer aqui 2 pilares. Um é liderança, né? O que é liderança? É focar no futuro.
é movimentar as pessoas para um objetivo futuro grandioso, né? É gerenciar mudanças, a liderança. O que é a gestão? A gestão é o controle, é a organização, é o planejamento. E aí o Rogério é autoridade nesse assunto, na minha percepção, né, Rogério? Eu penso que não só no momento de pandemia, mas como organização empresarial, é fundamental o empreendedor pensar o negócio. Você falava da gestão financeira, gestão mercadológica, gestão de pessoas. Então eu penso que todo empresário bem-sucedido, ele reflete as ações, né? Ele coordena, ele gerencia, ele analisa, ele pensa, né? Pensa números, pensa ações, né? Para ele poder então gerir o negócio, né? Porque quando a gente não tem esse tipo de processo, não tem bem estruturados esses processos gerenciais, o que acontece? Você pode estar trabalhando no prejuízo. Então, a gente tem que ter o tempo para olhar para o negócio carinhosamente, para tomar decisão, analisar informações. Então, eu penso que gestão empresarial é fundamental, tanto quanto liderança. E num mundo competitivo, num mundo que muda o tempo todo, seja por efeitos que nem a gente passou, que inesperados, né, questão sanitária, ou mesmo no mercado competitivo, é fundamental esses dois pilares, na minha percepção, da gestão empresarial. Um é liderança, ou seja, gerenciar as mudanças, gerenciar as pessoas, indicar caminhos. E outro é gestão, que é olhar de forma organizada, sistêmica, é pensar o negócio. E muitas vezes, o Rogério pode me ajudar nisso, as pequenas empresas não se pensa, se trabalha, né? Então, o que é? Profissionalizar o financeiro, profissionalizar o lado de desenvolvimento de líderes, profissionalizar as equipes, né? Para ser competitivo e para sobreviver de forma sustentável, que é a postura que hoje o mercado exige das organizações. Tá certo. E quando nós vemos esse posicionamento, Rogério, em relação a todas essas modificações que podem acontecer dentro de uma empresa, e agora eu vou pedir especificamente de questão das finanças. Uma empresa está andando de uma forma tranquila, ela aos poucos ela vai conseguindo ter as suas rendas, pagando suas... E entra numa situação onde dentro de 1 ano e meio precisa se manter perante poucos recursos. E como a gente pode compreender essa questão da gestão dentro de uma empresa que precisa sobreviver, eu diria. Como é que tu vê esse lado, Rogério? Então, Laura, retrocedendo um pouco, nós vimos agora aí, como você mesmo disse, né, 1 ano e meio, melhor dizendo, 2 anos praticamente, né, as empresas como um todo precisaram se reinventar. Eu, atualmente, como empresário e também como assessor de empresas, que continuo atuando nessa área, agora um pouco mais fortemente, a gente vê infinitamente empresas que trabalharam durante esses 2 anos para tentar manter o seu negócio. Isso, na minha opinião, foi uma prova de fogo colocada. Eu diria que o mercado vive de ciclos. E nós passamos por um ciclo nesse momento, onde houve uma certa depuração do mercado. Ou seja, quem estava um pouco organizado, quem estava um pouco preparado, melhor preparado que os demais, sobreviveu. Os que estavam muito desorganizados, muito mal preparados, infelizmente não sobreviveram. Natural isso no mercado. Hoje as estatísticas mostram que as empresas, após a abertura, sobrevivem até 3 anos. Se passarem desse período, com certeza terão grandes chances de se perpetuarem no mercado. Isso aconteceu num período de 2 anos, então as empresas tiveram que fazer esse trabalho todo. Muitas empresas centenárias a gente viu que realmente tiveram problemas, fecharam. A gente viu isso em todos os ramos, né? Por quê? Por uma questão até de relaxamento, ou seja, você vem mantendo um nível bom, você vem mantendo um nível razoável, você esquece de cuidar do principal, você esquece de cuidar do caixa da empresa, você esquece de cuidar do seu cliente, você esquece de cuidar do seu fornecedor, você esquece de cuidar do seu funcionário, e aí quando você vê, você não está mais
presente no mercado. Então, isso, na nossa visão, realmente aconteceu, houve uma depuração no mercado, e agora os que sobreviveram têm um desafio muito grande pela frente, que é seguir o caminho. Ou seja, você não tem mais caixa, você tem poucos clientes, você tem poucos fornecedores e o mercado vai estar aquecido. O que está acontecendo hoje? O mercado já iniciou um processo de superaquecimento. As pessoas estão ávidas ao consumo, as pessoas querem sair de casa, as pessoas querem comprar, as pessoas querem recuperar esses 2 anos perdidos. E as empresas, elas não estão preparadas para isso. Então a gente tem falta de mercadoria, falta de matéria-prima em todos os ramos. Né? Por que isso? Porque faltou caixa ali atrás. Né? Faltou organização financeira. Como o Declay mesmo falou, faltou gestão de pessoas. Você teve que demitir pessoas, muitas vezes demitiu pessoas que eram fundamentais ao negócio e que agora você não tem mais como buscar de volta. Né? Então ficou tarde para isso. O mercado te empurrou para isso. Então agora eu vejo que é um grande desafio de todas as empresas se reinventarem, buscarem esse equilíbrio, principalmente esse equilíbrio econômico e financeiro, para andarem daqui para frente e, mais uma vez, se organizarem muito mais. Por quê? Porque novos ciclos, novas crises nós vamos ter aí na frente. O mercado ele é assim, ele é composto de ciclos. Né? E isso vai acontecer novamente. Então, quem se organizou agora, quem sobreviveu a esse período, na nossa opinião, com certeza tem grandes chances de sobreviver a qualquer outro período. Desde que, lembrando sempre, se organize, desde que faça o tema de casa, desde que acerte seu fluxo de caixa, desde que só gaste o que arrecade, desde que tenha as pessoas certas no lugar certo. Enfim, agora é que a administração, principalmente financeira, é fundamental para todos esses negócios. Quando nós entendemos toda a questão de organização, que é fantásticas as colocações do Rogério, Declay, pensando nessa estruturação, porque a gente compreende tudo que o Rogério coloca aqui, que por vezes, por falta de uma organização que deveria já ter vindo à empresa organizada, acabou parando por um momento que realmente impactou diretamente com vários setores, e muitas, então, precisaram fechar. Empresas de anos. Então, a gente fala sobre não só empresas jovens, que até os 3 anos, até os 6 anos, que eles falam que são marcos importantes para uma empresa realmente ela dar certo. Declay, dentro dessa organização, porque aqui a gente falou no setor financeiro, mas também foi colocado a questão de muitas vezes precisar demitir pessoas que fazem parte e são peças fundamentais para uma empresa. E como fazer essa reestruturação e conseguir continuar fazendo a empresa funcionar com menos peças, porque se arrecadou menos, porque aí a gente chega numa situação onde a empresa está gastando mais do que arrecadando. E deve ter acontecido com muitas empresas durante esse ano, ainda continuam, porém a gente tem essa questão desse superaquecimento, que é muito bom, a gente fica muito feliz com isso, porém a gente já entende que muitos acabaram ficando ou defasados, por não poder conseguir continuar com essa estruturação que sempre veio, e esse 1 ano e meio não parece, mas ele é um tempo suficiente para desestruturar uma empresa. Então, Declay, como a gente faz pensando nesse olhar geral de gestão? Eu acho que 2 elementos são fundamentais. Eu gostei muito, Rogério. Para mim, uma análise perfeita do cenário. Eu penso que uma das coisas é ter um diálogo, é saber dialogar com os clientes. Eu diria que eu acho essencial isso. Né? Porque quando você perde clientes, impacta muito o negócio. Então, hoje, com as redes sociais, com todos esses meios de comunicação que tornaram fácil as inter-relações, nós precisamos falar mais a linguagem dos clientes. Eu penso que isso é fundamental para todo o negócio. Então, lógico que para isso acontecer, tem que ter pessoas preparadas para fazer isso acontecer. Então, os grandes empresários falam o seguinte, né? Se você for olhar o meio de uma organização, são clientes, são colaboradores, são acionistas e fornecedores. Certo? Então, no mundo que a gente vive, isso tem que estar muito alinhado, muito organizado. Então, para atender bem clientes, para fazer a linguagem com o cliente, tem que investir na equipe.
e tem que investir em tecnologia. Então, pessoas... Aí estão falando, investir. Eu quero dizer cuidar, pensar isso. Eu gostei muito da leitura que o Rogério fez do cenário. A gente está com menos cliente, está com menos recurso, está com menos pessoas. Como é que a gente reestrutura isso? Bom, sobreviveu, procura falar mais a linguagem do servir os clientes. Acho que é o primeiro passo, né? E se você ficou com pessoas e talvez não sejam as pessoas que você precisa, cuide dessas pessoas, porque elas estão cansadas. Elas precisam de atenção. Elas precisam de... Né? A parte financeira, eu penso que é um gap no Brasil muito grande. A gente investe sem ter o dinheiro. E depois paga um preço muito alto por isso. Então, é uma parte também que precisa ter muita atenção, muito cuidado, né? Então, eu começaria olhando para a minha organização, Laura, para reestruturar. É o que eu faço, porque eu estou me reestruturando também. E procurar entender qual é o foco, aonde que eu vou alavancar o meu negócio de novo. Aonde que tem mais oportunidade. Né? Porque, verdadeiramente, a gente vive... eu ainda não vejo um superaquecimento. Eu vejo necessidades. Mas eu vejo que as pessoas ainda estão com dúvida com relação a investir, ainda segurando um pouco o dinheiro. E gente que tem dinheiro, muitas vezes, fica ainda um pouco se sentindo, né? Mas é que eu trabalho na área de serviços também. Então, existe uma demanda, na minha área de treinamentos, as pessoas estão cansadas nas organizações. Os líderes estão brigando muito com as equipes. Né? A gente sabe, tem muito conflito nas empresas. Então, existe essa demanda. Mas para investir, as empresas estão estudando bastante, estão analisando bastante. Mas a demanda está aí e eu tô vendo também perspectiva de evolução. Então, a primeira coisa que eu faria para reestruturar, Laura, é aonde eu preciso focar. É o meu financeiro? É os meus clientes? É a carteira? É os fornecedores? Aonde que eu vou me destacar? E sinceramente, na minha percepção, a comunicação com os clientes tem que ser muito, muito alinhada. Hoje o cliente está muito exigente, então você tem que saber se comunicar com ele, passar tranquilidade, eles estão muito rápidos, eles estão muito atenciosos, eles estão analisando muito e você tem que dar essa resposta. Né? E, obviamente, aquilo que o Rogério falou, né? É muito difícil para uma empresa trabalhar com um fluxo de caixa deficitário. E a gente não pensa muito nisso, né? E a mesma coisa, então essa relação com os stakeholders que a gente fala aí, né? Stakeholders, é ter um alinhamento, fornecedor, equipe, financeiro, acionistas, clientes, enfim. A empresa tem que estar organizada dentro do contexto dela, né? Uhum. E Declay, quando a gente pensa que esse público ele mudou também, porque quando a gente pensa na reestruturação das empresas, nós pensamos que o público ele mudou. Pensamos que hoje tem gente comprando coisas de mercado no Mercado Livre, sim, por exemplo, que até tantos % tu acaba tendo um desconto. Então, tu vê que a gente acaba entrando num setor, por exemplo, onde é completamente online. E nós temos toda essa demanda de pessoas que começaram a se acomodar. Então, dependendo do tipo de negócio que essa empresa ela acaba tendo, ela precisa dessa reestruturação, entendendo que o cliente mudou. Como é que tu vê essa questão do cliente, essa mudança? Muito transparente contigo. Eu tenho uma MEI, né? Minha empresa tem uma MEI. E eu já estou presente. Se você for no Google, você vai me encontrar. Se você for no Instagram, você vai me encontrar. Se você for no Spotify, você vai me encontrar. E mesmo assim eu tenho dificuldades, Laura. Então, né, porque esse mercado realmente é muito trabalhado hoje. E muito profissionalizado também. Né? Se você quiser comprar uma cachaça hoje, você vai na Magalu, você vai nas Americanas, entendeu? Se você quiser comprar qualquer coisa e chega em casa rápido, eficiente e com custo baixo. Então, o que isso indica? Tem que profissionalizar o negócio, né? Tem que cuidar dos negócios. A globalização veio de verdade, acelerou, aí as dificuldades aceleraram isso. Então, é aquilo que o Rogério falava, quer dizer, o mercado tem oportunidades e você tem que se atualizar, você tem que estar conectado com o contexto. Um grande aprendizado da vida é que a gente tem que estar
que a gente evolui no contexto onde a gente está. E é esse o contexto que hoje se apresenta, né? YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, a parte profissional está indo para o LinkedIn, né? A juventude está no Twitter e a sua empresa está com dificuldade com a equipe, está sem fluxo de caixa, né? Então, a gente tem que realmente fazer uma reflexão profunda com relação à tecnologia. Certo. E dentro disso, porque aproveitando o Rogério, que é na questão financeira, quando nós pensamos em toda esse lado de que as empresas elas precisaram, por exemplo, de alguns auxílios emergenciais que tiveram, Pronamp, outras situações durante esse ano, Rogério, para poder se manterem vivas. Hoje a gente pensa, essas empresas já estão fazendo pagamento desses auxílios, dessas formas que o governo achou para poder chegar com um empréstimo facilitado de alguma forma. E ainda por cima tem toda a questão de poder fazer com que a empresa mude e seja da melhor forma para o seu cliente. Como é que a gente pode ver essa situação, Rogério? Então, a questão auxílios que o governo trouxe para as empresas foram ótimos, né? Não tenha dúvida. Muitas empresas conseguiram sobreviver nesse período por esse momento. Mas, por outro lado, agora tem que pagar. Né? E agora começa o problema dobrou agora, né? Porque antes você tinha um problema que não tinha clientes, agora você tem um problema que os clientes estão voltando, você tem que reestruturar a sua empresa e ainda tem que pagar aquilo que você deixou para o passado. Então, acho que é mais um grande desafio colocado em frente à maioria dessas empresas, né? Vocês tinham lá empresas do Simples Nacional, por exemplo, que agora em setembro, outubro, novembro, tem que começar a pagar. Então, ele vai ter todo o custo da venda que aumentou em agosto, julho e que vai aumentar agora em agosto, o percentual dele vai com certeza aumentar, o valor vai aumentar e ainda tem o passado que tem que pagar junto. É um grande desafio, é um grande desafio. As empresas vão encontrar problemas de fluxo de caixa, estão encontrando e vão encontrar um sério problema de fluxo de caixa aí na frente. Então, acho que isso é um desafio que tem que ser agora trabalhado muito forte nisso. E pior disso é que a remarcação dos preços, a questão inflacionária, eu vi agora de manhã, a inflação do mês de julho fechou em 0,96%, ou seja, o maior índice para o mês de julho nos últimos 19 anos. Né? Então você imagina um empresário que tem que remarcar preço todo dia. Por quê? Porque não tem jeito. Né? Maria sabe, eu sou da área da gastronomia, nós comprávamos um insumo principal que é o derivado da carne bovina, comprávamos ele a uma média de preços aí na faixa de R$23, R$25, agora está R$35, nós estamos falando aí de 40% de aumento. Então, haja fôlego para isso. Né? E o cliente, como um todo, aliás, o trabalhador como um todo, ele não teve esse reajuste salarial. Né? Então, nós vamos ter um grande outro problema aí na frente, na nossa visão, que além disso é a questão dos dissídios coletivos que estão por vir. Né? Nós estamos falando de inflação aí na casa dos 10% ao ano. Então, você imagina as empresas ter que repassar todo esse custo, mas todos os dissídios coletivos. É um desafio que todos vão ter. Né? Eu acho que aí a gente vai ter um problema um pouco mais grave nessa questão inflacionária e, consequentemente, nessa questão toda financeira que vai trazer pela frente. Mas, para isso, na nossa opinião, novamente, a gente precisa se organizar. Né? Fluxo de caixa fundamental. Só posso gastar o que eu recebo. Não posso gastar mais do que eu recebo. Nesse momento, essa é a situação. Jogar para frente com a inflação que está, a taxa Selic aumentando, ou seja, a taxa de juros vai ficar alta, já está alta e vai ficar mais alta ainda. Então, buscar financiamentos em último caso. Né? Agora o governo tem um novo programa de Pronamp, né, que inclusive para os microempreendedores, Declay. Até 81 mil. Até 81 mil. E muitos nos consultam, o que eu faço? Pego o dinheiro ou não pego? Eu não. Eu digo, olha, você está pagando juros mais do que isso? Não. Você vai pegar dinheiro para quê? Para fazer investimento? Esquece. Não é para isso. Esse dinheiro é para giro. É para fluxo de caixa. Esse dinheiro para você pagar sair do cheque especial,
que muitas empresas ainda usam. Esse dinheiro é para você pagar aquilo que você está ou está atrasado ou pagando duplicados de cartório ou coisas nesse sentido. É para isso que você tem que usar esse dinheiro. Pegar esse dinheiro para simplesmente colocar no giro, esquece, é suicídio, porque a taxa de juros é altíssima. Né? É uma forma de as empresas se reerguerem, sim, mas para quem precisa. E não para as pessoas pegarem... Para quem tem gestão também. Para quem tem gestão. Né? E muitos fazem isso. Eu tenho uma linha de crédito lá, né? Um microempreendedor, vou pegar os 81 mil, sim, mas e aí? Tem que pagar? E quanto custa? Né? Nós estamos falando de taxa de juros de 1% ao mês. Isso é para vocês terem uma ideia, a poupança hoje rende 0,25% ao mês. Nós estamos falando de 4 vezes mais daquilo que tem em rendimento. Então, na nossa visão, gigante, esqueça, só pegue se você está com dívidas maiores daquilo que você vai pagar. Essa é a nossa orientação para esses incentivos que o governo está dando. Não sou contra, ao contrário, tem que ter, acho que é necessário, mas não é para esse tipo de aplicação nesse momento. Tá? Então, a gente acredita que realmente o mercado vai aquecer, né? Está aquecido já, vai aquecer. A gente vê falta de matéria-prima em todos os ramos. Eu trabalho com indústrias, para você ter uma ideia. Indústrias estão com sérios problemas de entrega de pedidos, com carteira de pedidos até o final do ano. Né? O grande problema é que o mercado não gira, né? E aí tem que girar. Por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o mundo teve uma crise e o mundo está reativando. Os primeiros que caíram nessa crise foram os países europeus, Estados Unidos, os países desenvolvidos. Os primeiros que saíram foram eles. Então é lógico que todo o investimento está migrando para esses locais. Né? Estamos produzindo hoje aqui no Brasil, nós somos o celeiro do mundo, mas a China não tinha produto. Os Estados Unidos não tem produto. Para quem que vão vender primeiro? Primeiro para eles, exportação, até porque é incentivado. Né? Então, é lógico que vai faltar matéria-prima no mercado interno. E isso, na nossa visão, vai continuar aí no mínimo até final do ano ou meados do próximo ano. Vamos ter essa ciranda bem complicada, de falta de matéria-prima, de aumento de preços. Né? Porque é a lei da oferta e da procura. Se você tem excesso de oferta e baixa demanda, inflação natural. Né? E tu acredita que isso pode se estabilizar dentro de Eu acredito na nossa visão de que, vamos imaginar assim, no ano 2022, metade de 2022 em diante, eu acredito que isso vá por uma estabilidade natural. Né? É simples, as fábricas pararam 30 dias, todo mundo praticamente, o mundo parou por 30 dias, certo? Para você recuperar esse ciclo todo, você leva um bom tempo, né? E eu acredito que 1 ano é mais do que o suficiente para que a máquina volte a girar. No caso é o juro, né? O juro, Rogério, parou 1 mês, agora fica 1 ano a mais. Isso aí. Não, mas bem interessante, as colocações são ótimas, porém nós vamos para um breve intervalo comercial nesse momento, nós vamos agradecer a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós retornamos falando sobre toda essa questão da gestão empresarial. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis.
Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. No próximo dia 11 de agosto, no programa Mulheres, estaremos recebendo o cabeleireiro Delto Piacentini. Falando sobre apliques, penteados e muito mais. Não percam! Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre gestão empresarial e também, quando a gente pensa na gestão empresarial, quantas coisas elas ligam com a nossa vida também. A gente pensa na nossa gestão de casa, na nossa gestão familiar, que tem vários processos que acabam sendo parecidos. Porém, hoje, então, falando aqui com os guris, estou com o Rogério Farina, que é economista, com o Declei Dalla Giacomassa, que é administrador e master coach, falando um pouquinho sobre todo esse mundo que a gente sabe que sofreu muito para quem trabalha, para quem é prestador de serviço, para quem acaba sendo um colaborador de uma empresa, está à frente de alguma empresa, quem é empreendedor, sabe o quanto esse ano afetou diretamente o setor e como isso acaba hoje interferindo até no nosso consumo, porque como o Rogério acabou colocando, quantas vezes nós estamos necessitando de algum material, não tem, ou o valor está acima do que sempre foi, mas um bom valor acima do que sempre foi. Então, isso tudo são questões que aconteceram a partir de toda essa movimentação ou essa paralisação das empresas logo no início da pandemia e tudo mais. Então, para que a gente possa continuar falando sobre isso, entendendo um pouquinho mais sobre, talvez, pessoas que estão com dúvidas, pessoas que veem oportunidades e, por vezes, querem empreender, por exemplo, com tudo subindo, muita gente tem o seu trabalho fixo, mas pensa em fazer algo a mais para complementar a renda. E aí, eu vou te pedir, Rogério, porque é algo que talvez seja importante nesse momento. Eu vou fazer algo mais para complementar minha renda, vou abrir um MEI e vou aproveitar essas linhas de crédito que o governo oferece, ou mesmo aproveitar essa linha de crédito porque, em comparação a outros créditos, linhas de créditos que temos, essa ainda ela é 1% ao mês, acaba sendo menor do que 1,6%, 2 ponto alguma coisa. Então, para a gente ter essa compreensão, Rogério, para quem talvez queira dar um passo ou para quem está querendo investir em algo a mais, lembrando que esse juro ele é acumulativo. A gente sabe que o Pronamp ele sempre tem essa questão de tantos meses sem pagar e depois, mas depois vem a conta. Como tu vê esse lado, Rogério? Uma coisa que até não coloquei primeiro, essa linha de Pronamp que tem hoje, ela tem uma taxa de juros fixa, de 6% ao ano, e mais correção pela Selic. O que é a Selic? A Selic é os juros que o governo paga
para emprestarem dinheiro para ele. A taxa de juros, na verdade, resumindo, é isso, né? Paga para os bancos emprestarem dinheiro para ele. É assim que funciona a Selic. Quem estabelece a Selic é o Banco, na verdade é o Copom, é o Comitê de Política Econômica. Dentre eles compõe a equipe econômica do governo, mais o Banco Central, né? E mais alguns outros órgãos. Então, ela é baseada hoje no Brasil, existe uma teoria, embora não concorde muito com um economista, mas existe uma teoria de que aumentando a taxa de juros, você diminui a inflação, né? Depende, isso é o que eu quero dizer, depende, né? Mudei um pouco o foco, mas é só para explicar um pouco para as pessoas entenderem, né? Depende, porque se você aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, o que acontece? O dinheiro sai do mercado e vai para o governo. As pessoas preferem emprestar o dinheiro para o governo porque ele paga mais juros do que investir no mercado. Se eu não invisto no mercado, eu não gero oferta, consequentemente, eu diminuo a demanda, né? E a inflação cai. Eu falo depende por quê? Porque a inflação no Brasil, ela não é tanto uma inflação de poder de compra, ela é uma inflação de maioria dos produtos que aumentam ou diminuem a inflação são controlados pelo governo. Então o governo teria a forma de fazer isso, ele administrando os preços que ele controla. Exemplo, tal combustível. O combustível de janeiro para cá aumentou mais de 40%. Né? E o combustível representa na inflação praticamente 30% a 40% no índice inflacionário. Energia. Quanto aumentou a energia elétrica? Quanto aumentou, enfim, os produtos que são controlados pelo governo, pela ANEEL, pela Anatel e assim por diante. Então, o governo teria outras formas de controlar a inflação, minha opinião pessoal como economista, né? A equipe no Brasil entende-se que se aumenta a taxa de juros, consequentemente tira dinheiro do mercado e diminui a inflação. Não concordo muito com isso, mas enfim, é uma questão de que hoje a política econômica é dessa forma, né? Então, voltando à questão do empréstimo, o Pronamp hoje ele tem 11 meses de carência, tá? Essa nova linha do governo, são 60 meses para pagar, se não me falha a memória, pode ser que esteja agora, e 11 meses de carência. Veja bem, você vai começar a pagar o empréstimo daqui a 11 meses. Só que a inflação hoje, aliás, a taxa Selic hoje é 4,5, se não me falha a memória, está hoje, né? A previsão da taxa Selic... Eu acho que ela subiu, essa taxa Selic. Eu acho que subiu. Teve reunião do cupom, deve estar em 4,75, acho que é alguma coisa assim. Estava em 4,25, deve ter aumentado meio ponto percentual. Talvez eu esteja um pouco desatualizado, né? A previsão dela para o final desse ano é 6%. Está entendendo? E a previsão para o final do ano que vem é em torno de 7%. Então, quando eu começar a pagar meu empréstimo, não vai estar mais 1% ou 0,90%. Já vou estar começando a pagar os juros de 1,2%, 1,3%. E pode ser que lá na frente eu tenha opções de investimento com taxas menores. É um risco que está se fazendo. Eu, de novo, repito, isso é um programa, e o governo está bem claro nesse sentido, de que é um programa para as empresas fazerem fluxo de caixa, não é para fazer investimento. Tá? Eu vou montar um negócio e vou pegar dinheiro do Pronamp. Não faça isso. Essa é minha opinião. Até porque para a empresa pegar Pronamp, ela precisa ter histórico de no mínimo 12 meses de faturamento, né? Então, de CNPJ. Então, novo empreendedor, felizmente, eu diria, nesse momento, não tem condições de pegar Pronamp. Tá? Quem já está no mercado e que vai pegar, eu vou ampliar meu negócio, eu vou fazer um Pronamp. Não faça isso. Tem linhas de crédito hoje no mercado disponível para compra, para investimento, máquinas, equipamentos, veículos com taxa de juros mais barata do que o Pronamp, né? Essa é a nossa orientação que a gente dá para os nossos clientes, inclusive, né? Então, na nossa visão hoje, toda taxa de juros que você, ou todo financiamento que você conseguir contratar com taxas pré-fixadas, que você sabe quanto você vai pagar, até o final, é o melhor negócio, porque a tendência dos juros é aumentar e aí o teu empréstimo vai custar mais caro. Com certeza. Nossa, Declay, dentro de todo esse mundo financeiro... É muito interessante essa conversa, Laura. Que é uma baita perna da nossa mesa, né, Declay? Me chama atenção, eu acho bem propício para o tema gestão empresarial. Quer dizer, eu tenho que analisar quanto que vai dar esse juro no final. Né? Se você for hoje trocar um cheque em instituição bancária aqui de Nova Prata, né? Se for adiantar um cheque,
o juro está 2,4%, 2,5% mais a taxa que você paga. Então, tudo bem, se você precisa fazer um processo desse para evitar algum problema, então faça. Mas eu gostei do ponto que o Rogério fala. Eu não posso, porque existem três momentos de uma organização. Um é sobrevivência, né? Quer dizer, eu tenho que viver. Se eu viver, final do mês. Outra é manutenção. Quer dizer, período deu estabilizado. E outra é crescimento, né? Então, as empresas, elas têm esse... Então, pelo que a gente escuta, e eu concordo, né? Um mercado de alta inflação, o consumo está impraticável, né? Sim. Se você falar que nem eu que viajo, né, Rogério, trabalho em todo o estado aí, combustível, eu tenho que pensar o que eu vou fazer, porque senão eu trabalho no prejuízo. Então, combustível, alimentação, o que virou, né? É muito complicado. Mas eu falava do que o Rogério falava para a gente pensar no dinheiro. Eu acho que, como se pensa nas pessoas, nos clientes, né? Nós precisamos pensar o nosso dinheiro. Não tem problema eu pegar um financiamento, se for para finalidade adequada. Isso é gestão. Então, às vezes, uma assessoria gerencial faz toda a diferença, né? Porque, às vezes, no impulso ou na dor, a gente acaba tomando decisões equivocadas. Isso é muito prejudicial para o negócio. Então, aparentemente, é muito interessante, né? O Rogério falava, vou pegar um financiamento, que pelo menos agora eu vou sobreviver ou me manter. Mas você não faz a conta. Ele falou de 6% ao ano. Daqui a pouco está 7% a taxa Selic. Isso vai representar 13%, 14% ao ano, né? E aí o juro vai comprometer o meu fluxo de caixa e o meu processo normal, né? No longo prazo. Então, esse tipo de coisa precisa gerenciar. Tem que analisar o que a gente vai fazer, porque senão acaba tirando o nosso poder de investir, o nosso poder de trabalhar, de melhorar o produto, né? Então, a gente tem que respeitar o contexto, né? De novo, e o que me chama a atenção, Rogério, no diálogo, é que hoje, para você empreender e para você fazer o negócio funcionar adequadamente, você tem que ser um guerreiro, né? Você tem que lidar com todas essas situações que, às vezes, você não tem controle. Uhum. E como é que se faz isso, né? De novo, tem que pensar o negócio. Então, não é momento de fazer grandes mudanças, né, Rogério? Não é momento de fazer grandes investimentos, é momento de arrumar. Mas, por outro lado, Rogério, acho que a gente aprende muito com esse tipo de situação, né? Quer dizer, você precisa se preparar muito. Porque se você não faz isso, você corre o risco de ter sérios problemas nos seus negócios. E uma outra questão, Declay, que a gente acaba vendo por... Muitas empresas tinham um número X de colaboradores, algumas tiveram que demitir, outras seguraram. Porém, nós temos que ver que a questão de gestão de pessoas dentro das empresas, elas têm um peso muito grande para a empresa. Porém, também temos que ver como está, talvez, como eu posso dizer, que às vezes com menos pessoas tu consegue trabalhar bem da mesma forma, mas tudo reestruturado para que não pese para ninguém e não precise de tantos colaboradores quanto talvez se tinha. Pensando agora, quando a gente pensa no fluxo de caixa, quando a gente pensa em receber o que se pode gastar o que se pode receber e assim sucessivamente. Como a gente pode ver essa questão de colaboradores? A questão de pessoas é uma questão nas organizações que é sagrada, né? A questão, então, tem que gerir isso, né? Quer dizer, eu vou demitir uma pessoa que é estratégica e eu não tenho alguém que faça isso, eu posso comprometer o negócio. Então, tem que ser avaliado, né? E não é só a questão de pessoas, é em todas as partes de uma organização nós vamos ter que fazer mais com menos. Porque para sobreviver tem que fazer mais com menos. Exato. Então, você tem que ter a equipe que você tenha, grande ou pequena, tem que estar motivada. Tem que cada pessoa no seu espaço dar a melhor contribuição que pode dar. Então, tem que ter um ambiente saudável, profissional. Tem que ter desenvolvimento de liderança. A gente não vai embora por causa do trabalho, a gente vai embora por causa dos líderes.
Então, os líderes têm que ter maturidade nesse tipo de circunstância para gerenciar isso. Tem que alinhar a gestão de pessoas com o processo da organização. Né? Porque, às vezes, você tira uma pessoa, não, vou tirar uma pessoa aqui, mas e o processo? Aí vai criar um gap aí no processo. Então, Porque tem que ser pensado esse tipo de situação. Porque tem uma situação que se vê muito, que quando uma empresa ela começa a não ir tão bem, se demite pessoas que ganham mais. São as pessoas mais caras para a empresa. Isso, de uma forma... como tu vê isso? Porque geralmente as pessoas mais caras são pessoas com bastante bagagem. Como a gente vê essa questão dentro de Duas uma coisas. gestão? Primeiro, se você ganha bem, seja o melhor que você pode ser. Aproveite isso. Né? Se desenvolva. Agregue mais valor para a organização. Né? E se você for demitir uma pessoa que ganha muito, você tem que refletir, porque normalmente quem ganha muito é quem entrega muito. É a lógica do processo. Então, às vezes, você tira uma pessoa que, se você não analisar bem, a pessoa leva a metade da organização. Né? Então, tem que refletir muito sobre isso. Eu acho que o salário tem que ser proporcional ao que você entrega. Então, para todos que estão nos acompanhando, você tem que refletir sobre isso. Se você entrega um valor, você vai receber proporcional àquilo. Com a tecnologia ocupando espaço, com o contexto exigindo uma competitividade, uma agressividade muito grande, a tendência é que você tem que trabalhar mais com o mesmo salário. Né? Você tem que ser mais comprometido, você tem que estar mais tranquilo, você tem que estar mais focado com um salário até menor, muitas vezes. Então, é esse o contexto nesse momento que se apresenta. Né? Então, se você ganha bem, se doe mais, agregue mais valor, cresça. Né? O perigo é você ganhar bem e se acomodar. E aí vem um jovem que entrega mais que você e ganha metade. Então, se você cobra mais, você tem que entregar mais, necessariamente. Porque senão o dono da organização, num contexto de crise, onde é que ele vai prestar atenção? E outra coisa que eu queria dizer, que você tocou nesse tema, Laura, demitir pessoas é a parte mais fácil do processo. A parte mais difícil é deixar o processo bem trabalhado, é fazer as pessoas renderem, se comprometerem. Porque é o seguinte, se as pessoas estão felizes no contexto e dá uma crise, as pessoas aceitam reduzir. As pessoas aceitam flexibilizar. Agora, se o ambiente não é bom, aí você vai ter problema. Então, de novo, para mim, a parte dos clientes é sagrada, a parte financeira é sagrada, mas a parte das pessoas é fundamental. Tem que ser pensada com carinho, né? E às vezes precisa. E por que tira justamente os altos salários? Porque é onde impacta mais negativamente no financeiro. E aí, se não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Né, Rogério? O cara não tem dinheiro. Onde é que você vai? Você vai ter que encontrar alternativas para você se manter ou para você sobreviver. Então, as pessoas têm que entender também, né? Só que aí que você tem liderança e as pessoas estão falando a mesma linguagem, é mais fácil de gerenciar. Tá certo. Nossa, esse papo é realmente muito importante e acredito que quem esteja em casa nos assistindo, nos acompanhando, vê o quanto se precisa pensar e organizar uma empresa na hora que tu estás à frente, se tu é colaborador, mas está à frente dessa empresa, se tu é empreendedor, enfim, ou pessoas que quiseram nesse meio tempo, nessa pandemia, por algo a mais na sua vida para poder ter um rendimento, sabe que as coisas não são tão simples, mas que bacana de poder ter pessoas com grandes conhecimentos, poder levar até você para que se torne algo um pouco mais tranquilo, porque às vezes, tal coisa, às vezes eu fico aqui pensando, se fizer isso, quem sabe vai ser um pouquinho melhor, se pensar de outra forma, talvez possa ajustar. Então, é bacana todo esse conhecimento sendo entregue de uma forma gratuita a todos que estão nos acompanhando. Então, eu gostaria de agradecê-los e nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença.
Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o programa Algo a Mais esta manhã, falando sobre gestão empresarial. Estou aqui com o Rogério Farina, que é economista, o Declei Dalla Giacomassa, que é administrador e master coach, falando um pouquinho sobre toda essa importância, sobre todos os pilares que são importantes dentro de uma empresa. E aqui, então, eu gostaria, nesse momento, de deixar umas considerações finais para que cada um pudesse fazer os seus complementos, o que talvez não foi falado, que é importante pontuar nesta manhã. Declei. Bom, então eu quero dizer para você que está me ouvindo, no coaching, uma das nossas linhas de ação, Laura, é tirar o que atrapalha para melhorar a performance. Então você que é empreendedor, você que tem desafios, que convive nesse mundo competitivo, nesse mundo muitas vezes num contexto difícil para empreender, para gerenciar, procure refletir o que está tirando você do sério, né? O que está te preocupando, o que está atrapalhando as suas operações. E aí comece reduzindo aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha, aquilo que dá prejuízo. Comece eliminando um pouco isso e talvez você vá conseguir sobreviver e, quem sabe, crescer, né? Aproveitando as oportunidades que o mercado oferece. Outra coisa que a gente tem que fazer é procurar encontrar alavancas que nos levem aos resultados que a gente deseja, né? Aonde que estão as pequenas mudanças que, se eu ajustar, vai chegar mais rápido. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então é fundamental focar. E se você precisa de ajuda, né? Busque pessoas que estão no mercado, pessoas que se atualizam constantemente, que a gente pode ajudar você. Maravilha. Eu, especialmente, na parte de pessoas. É isso aí. Rogério, pensando em todo esse contexto, o que mais podemos só deixar como recado para o pessoal em casa? Assim, a gente, pegando um pouco o gancho lá do Declei até, a questão
pessoas, né, que é fundamental nesse momento. Na verdade, as empresas são compostas, elas não são compostas de máquinas, equipamentos, né? A Conecta aqui não é composta de câmeras, ela é composta de pessoas, são as pessoas que fazem acontecer. Então, as pessoas são a parte, além da questão financeira, as pessoas são a parte fundamental do processo. Então, se você não cuidar bem dos seus colaboradores, você com certeza não vai ter sucesso nos seus negócios. E quando o Declay fala que as pessoas são remuneradas pelo que elas entregam, sim, verdadeiramente isso. Acontece que quando o mercado estava muito bom, as pessoas foram remuneradas além do que elas entregavam. E aí hoje fica um pouco mais difícil ela voltar a entregar o que ela tinha ou reduzir aquilo que ela recebe. Então, por isso que as empresas muitas vezes tomam essas atitudes, né, de fazer essa redução, principalmente nos que mais têm um salário, até por uma questão de sobrevivência do negócio. Claro. Né? Então eu vejo isso. E também vejo, lendo uma reportagem há uns dias atrás, um dos grandes papas da administração e um grande gestor de negócios, um grande CEO, que na minha visão é o Galó, que ainda é o presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, um case de sucesso. Ele dizia que se você acha que não consegue mais contribuir com o negócio, peça para sair. Não espere ser demitido, peça para sair. Porque você, além de tudo, está fazendo mal para você e o mal para o negócio que você está lá. Então eu sou dessa visão que tudo tem prazo de validade, inclusive pessoas em organizações. Essa é a minha visão. Né? Testemunha viva disso, já passei por esses momentos. E graças a Deus tenho essa consciência hoje de que a gente tem prazo de validade. Você entra num círculo muitas vezes vicioso que você acaba fazendo mal para o negócio achando que você está fazendo bem para o negócio. Então essa é. Estou entrando na área do Declay, mas na verdade tudo envolve pessoas. Você é experiente nessa área. Então essa é a nossa visão. E a nível financeiro, então a dica que nós damos é isso: só gaste o que você arrecada. E cuide muito bem dos investimentos. O mercado ele vai estar muito bom nos próximos meses e até dias, quem sabe, mas cuide muito bem daquilo que você vai fazer. Planejamento é fundamental. Quando nós falamos a questão de juros, se você não consegue planejar quantos juros vai pagar, não faça. Essa é a minha opinião. A não ser que você esteja realmente necessitado. Se você não souber quanto vai pagar lá no final, não faça. Porque você pode ter uma surpresa lá no final que você não vai mais conseguir dar a volta. Então essa é a nossa dica. E também agradecemos a oportunidade de estar aqui. Nós colocamos à disposição para qualquer outro questionamento, qualquer outra dica que pode ser dada. E é isso aí, cuide do seu negócio que o futuro está aí, é próspero. Quem sobreviveu por isso, com certeza terá longa vida. Essa é a nossa visão. Maravilha, muito obrigada, Rogério, mais uma vez também aqui no programa Algo a Mais, na Conecta, né? Rogério já visitou a Conecta muitas vezes, a gente sabe que pessoas boas enfim, que são pessoas que levam prosperidade desde para outras pessoas, podendo dar um pouco mais de si, né? Então isso é muito bacana e profissionais incríveis vocês dois, muito obrigada, gente. Então agradecendo a vocês que estão aqui comigo, agradeço ao pessoal de casa, convido para ficarem com a programação da Conecta Mais. Hoje à noite nós temos Hora Bolas e convido também para amanhã 10h30 estar aqui comigo no programa Algo a Mais. Até mais, pessoal.